Olá, que bom ter a audiência do Juris 360 Lab com a gente de novo para mais essa análise. Hoje, o nosso papo é sobre um tema, olha, fundamental. As súmulas do Supremo Tribunal Federal. Elas são cruciais, né? Exato. Indicam como interpretar a Constituição, as leis. Exato. E a ideia aqui é organizar um pouco esse universo, porque as súmulas, né, muitas vezes misturam vários assuntos, são bem interdisciplinares. Verdade. Então, para facilitar o estudo, a fixação, a gente está usando uma organização feita por um especialista em direito público, o Dr. Paulo Sacerdote. Ele separou as súmulas por matéria. Ah, que ótimo! Uma mão na roda mesmo. E para garantir que a informação está atualizada, segura, a gente definiu um corte, né? Isso. Vamos analisar as súmulas publicadas até 30 de junho de 2025. Assim, quem está ouvindo tem a certeza de que o conteúdo está, digamos, consolidado até essa data. Perfeito. Então, vamos começar por onde? Bom, neste primeiro bloco, o foco é direito administrativo. Um campo enorme, né? Regula como o Estado funciona, se organiza, a relação com o cidadão, os bens públicos, basicamente o dia a dia da administração. Certo. E qual o plano para hoje dentro do direito administrativo? Vamos analisar as primeiras 7 súmulas que foram selecionadas para essa matéria. A gente vai seguir a organização temática e, dentro de cada tema, a ordem decrescente das súmulas. Ok. Vamos começar com o princípio-chave: a autotutela. Autotutela. Interessante. É tipo a administração podendo corrigir os próprios erros, é isso? Como o STF vê isso? Qual a primeira súmula? Explicativa. Diz assim, olha, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Ok, bastante coisa aí. Anular e revogar. Parecem sinônimos, mas a súmula separa bem, né? Totalmente. É o coração da autotutela na súmula 473. Ela dá, assim, 2 poderes para a administração. O primeiro é a anulação. Isso é para quando o ato já nasce errado, com vício, uma ilegalidade. Aí a administração pode, na verdade, a gente entende que ela deve anular. E o ponto-chave: ato ilegal não gera direito. Por isso a anulação, retroage, efeito ex tunc, apaga desde o começo. Ah, entendi. É como um controle de legalidade interno. E a revogação, como funciona? A revogação é outra história. O ato nasceu legal, perfeito, mas, sei lá, a situação mudou, ele deixou de ser conveniente, de ser oportuno para o interesse público. Tipo uma política pública que mudou. Exato. Aí a administração pode revogar. Mas olha a diferença. A revogação só vale daqui para frente, efeito ex nunc. E, muito importante, tem que respeitar os direitos que já foram adquiridos enquanto o ato era válido, tá? Essa parte dos direitos adquiridos é crucial, então. Mesmo mudando de ideia sobre a conveniência, não dá para simplesmente apagar o que já aconteceu e afetar quem agiu de boa fé com base no ato. Isso, é uma proteção importante. Se o ato legal gerou um direito concreto para alguém, a revogação não mexe nisso para trás. Pode cortar para frente, mas o passado fica seguro. Traz segurança jurídica, né? Faz todo sentido. E aquele finalzinho da súmula 473, ressalvada a apreciação judicial. O que isso quer dizer na prática? Significa que a administração não é a dona da verdade absoluta. Mesmo ela podendo anular ou revogar, quem se sentir prejudicado pode bater na porta do judiciário. Ah, tá. É a garantia de acesso à justiça. A autotutela não impede o controle judicial. O juiz pode olhar e ver se a anulação ou a revogação foi feita certinha, dentro da lei. Então, é um poder-dever importante da administração, mas com esse controle externo do judiciário. Clareou. Qual a próxima súmula sobre autotutela? A próxima é bem mais curtinha, a súmula 346. Diz simplesmente: a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ué, mas isso não estava já na 473, na parte da anulação?
Por que uma súmula só para isso? É uma boa pergunta. A 346 foca especificamente na anulação por ilegalidade, enquanto a 473 dá o pacote completo, né? Anulação e revogação. A 346 meio que sublinha, isola essa obrigação de corrigir o que é ilegal. É como se fosse para reforçar mesmo. Pode ser. É para deixar claro. A administração, se o ato é nulo e ilegal, você tem que agir. É o princípio da legalidade falando alto. Talvez a ideia fosse dar uma ênfase ainda maior nesse dever de corrigir os próprios erros que vão contra a lei. Entendi. É como um lembrete constante. Mantém a casa em ordem de acordo com a lei. Um dever de agir de ofício, sem precisar esperar provocação. Exatamente. É um instrumento para restaurar a legalidade por iniciativa própria, né? Sem depender inicialmente de ir para a justiça. Agiliza as coisas. Certo. E tem mais alguma nesse tema de autotutela? Tem sim. A última desse tema é a súmula 6. O texto já é um pouco mais específico. Veja só. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Opa! Entrou um personagem novo aí, Tribunal de Contas. E falando de aposentadoria, parece um caso bem particular mesmo. E muito importante no dia a dia. A súmula 6 trata dos chamados atos administrativos complexos. São atos que precisam do ok de mais de um órgão para valerem de verdade. Como assim? O exemplo clássico é justamente a aposentadoria e pensão. O órgão onde a pessoa trabalha, sei lá, um ministério, concede a aposentadoria, mas ela só fica 100% válida depois que o Tribunal de Contas, o TCU, no caso federal, analisa e registra, dá o seu aval. Ah, entendi. Então a súmula está dizendo que, depois desse ok do Tribunal de Contas, o Ministério, por exemplo, não pode simplesmente cancelar a aposentadoria sozinho. Exatamente. Se o Executivo concedeu, o TC registrou, e depois o Executivo acha um erro e quer anular ou revogar. Essa decisão do Executivo fica meio que suspensa. Ela só vai ter efeito depois que o Tribunal de Contas concordar com essa anulação ou revogação. Nossa! Então o registro do TC cria uma espécie de trava. Para desfazer, precisa do acordo dos dois que participaram da criação do ato. Isso dá bastante peso à decisão do Tribunal de Contas, hein? É uma garantia forte para a segurança jurídica desses atos. Pensa na pessoa que se aposentou. Depois do registro no TC, tem uma estabilidade maior. O Executivo não pode mudar de ideia sozinho e rever tudo. Precisa levar de volta para o TC analisar. Entendi. Funciona como uma condição mesmo. Isso. E claro, como sempre, a súmula termina lembrando, o Judiciário continua podendo analisar tudo, a decisão do Executivo e a do TC. O controle judicial está sempre lá. Muito interessante essa dinâmica interna. Bom, então fechamos autotutela. Súmulas 473, 346 e 6. Vimos como a administração se autocorrige, por ilegalidade ou conveniência, e essa situação especial dos atos complexos com o Tribunal de Contas. Exato, cobrimos essa capacidade de autocontrole do Estado sobre seus próprios atos. Agora a gente pode mudar um pouco o foco, né? Ir para o patrimônio que o Estado administra. Perfeito. Depois de ver como a administração controla os atos, vamos ver como o STF trata os bens públicos. Imagino que seja um tema bem amplo. Terra indígena, faixa de fronteira, rios. Por onde a gente começa? Começamos pela súmula 650. Ela trata de uma questão indígena bem específica. Diz assim: os incisos I e X do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Certo. Artigo 20 da Constituição lista os bens da União. O inciso X fala das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. O que seriam exatamente esses aldeamentos extintos? Olha, aldeamentos extintos são áreas que, lá atrás, foram oficialmente destinadas para comunidades indígenas, mas depois, por algum ato formal, perderam essa condição. Foram declaradas extintas como aldeamentos. E a súmula diz o que sobre elas? E ela diz que
O simples fato de uma terra ter sido um aldeamento no passado, mesmo que tenha prova de ocupação indígena antiga, isso não faz com que ela seja automaticamente considerada terra da União por força daqueles incisos específicos, o 11, terra tradicionalmente ocupada, ou o I, outros bens da União. Então a palavra-chave é a extinção formal. Se o status de aldeamento foi retirado oficialmente, mesmo com história de ocupação, ela não entra automaticamente nessa categoria de bem da União definida ali no artigo 20, incisos I e X. Pela interpretação que o STF consolidou na súmula 650, sim, para fins daqueles incisos. A súmula faz uma distinção. Uma coisa são as terras que são tradicionalmente ocupadas hoje, protegidas pelo artigo 231 também. Outra coisa são terras que foram ocupadas lá atrás, mas cuja destinação como aldeamento foi formalmente encerrada. Entendi. Isso. Isso não quer dizer que essa terra não possa ser pública por outro motivo, ou que não existam outras discussões sobre direitos ali. Mas especificamente para ser considerada bem da União com base nesses incisos, a súmula diz que a extinção formal pesa. Nossa, isso toca em pontos bem sensíveis sobre demarcação, história da ocupação, a definição da propriedade pública olhando para o passado e para o presente. Sem dúvida, a questão fundiária indígena é super complexa e essa súmula é uma peça nesse quebra-cabeça, focando no status legal da terra depois da extinção formal do aldeamento. Ok. Seguindo em bens públicos, súmula 480. Essa menciona a Constituição de 67, né? O texto é: pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 4º IV e 186 da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas. Exato. Aqui a gente tem um registro histórico. Primeiro, o termo silvícolas, que hoje a gente não usa mais, era como a lei da época chamava os indígenas. E a súmula refletiu que a Constituição de 67 dizia: as terras que estivessem de fato ocupadas por indígenas eram da União. E como essa visão da CF 67, da súmula 480, dialoga com a 650 que a gente acabou de ver, já sob a CF 88? Tem uma evolução aí. Tem, sim. A 480, a CF 67, focava muito na ocupação física, como critério para o domínio da União. A Constituição de 88 avançou, né? Fala em terras tradicionalmente ocupadas, artigo 231, que é mais amplo. Envolve moradia, mas também áreas para atividades produtivas, para preservação, para cultura. Certo. A súmula 650, já interpretando a CF 88, vem e diz: olha, no caso específico de aldeamento formalmente extinto, a mera ocupação remota lá do passado não basta para encaixar automaticamente naqueles incisos do artigo 20. Ou seja, a 650 dá uma refinada para essa situação particular, mostrando que o conceito de ocupação relevante hoje é mais complexo do que era na época da 480. Entendi a evolução e a especificidade da 650. Bom, saindo um pouco das terras indígenas, qual a próxima súmula sobre bens públicos? Agora vamos para a súmula 479. Essa fala de algo muito comum na paisagem: rios. Ela diz: as margens dos rios navegáveis são de domínio público insuscetíveis de expropriação e por isso mesmo excluídas de indenização. Margens de rios navegáveis. Aquela faixa de terra colada no rio, domínio público, isso quer dizer que é do governo, da União, dos estados. É do poder público, são bens públicos. A lei específica, tipo Código de Águas, ou leis estaduais podem detalhar se é da União ou do estado, dependendo do rio. Mas o ponto central da súmula é: essa área pública são os terrenos marginais ou reservados, bens de uso comum do povo. E as consequências que a súmula destaca: insuscetíveis de expropriação e excluídas de indenização. O que isso significa na prática? As consequências são enormes. Primeiro, se é bem público, geralmente não pode ser vendido, nem tomado por uso capião. Segundo, como a súmula diz, não dá para desapropriar. O governo não desapropria o que já é dele, né?
Se precisar usar, ele retoma. E a parte da indenização? Alguém ocupa ou constrói ali na margem, essa ocupação é vista como precária pelo poder público. Se o governo decidir retomar a área, a regra geral é que o ocupante não tem direito à indenização pela terra em si, nem pela perda da posse. Nossa, isso é muito forte. Imagina a quantidade de construções em beira de rio. Casas, quiosques, marinas. A súmula parece dizer: construiu ali, o risco é seu, a área é pública. A regra geral é essa. Claro, sempre pode haver discussão sobre benfeitorias, casos muito antigos, mas o princípio que o STF firmou é esse. A ocupação privada nessas margens é precária e a retomada pelo poder público, em princípio, não gera dever de indenizar pela área. É fundamental para a questão ambiental, urbanística, gestão da água. Realmente uma súmula com impacto direto no território. E para a gente fechar esse bloco de bens públicos, qual a última súmula de hoje? A última é a súmula 477. Ela foca em outro tipo de terra pública e numa área geográfica específica. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Ok, vamos lá. Terras devolutas e faixa de fronteira. O que são essas coisas? Terras devolutas são terras públicas sem um destino certo. Não são de particular, nem estão afetadas a um uso público específico, tipo uma praça ou um prédio. São terras públicas meio que disponíveis. E a faixa de fronteira é aquela área de 150 quilômetros ao longo da fronteira terrestre do Brasil. É uma área estratégica para a segurança, defesa, por isso a União tem um controle maior ali. Certo. E o que a súmula diz sobre as terras devolutas que ficam nessa faixa de fronteira e essas concessões dos estados? A súmula define bem quem é o dono e quem pode fazer o quê. Mesmo sendo terra devoluta que fora da faixa de fronteira até poderia ser do Estado, se ela está dentro da faixa de fronteira, o domínio, a propriedade é da União. Fim de papo. Ah, tá. E se algum Estado, por algum motivo, der uma concessão dessa terra para alguém, essa concessão do Estado, segundo o STF, só vale para autorizar o uso da terra, não transfere a propriedade. O dono continua sendo a União. E essa parte final é bem incisiva. Ainda que a União se mantenha inerte ou tolerante. Quer dizer que mesmo que a União não fiscalize, deixe o ocupante lá, a propriedade não muda. Exatamente. A omissão da União, a tolerância dela com quem está ocupando a terra que recebeu a concessão de uso do Estado, não tem o poder de transferir o domínio. A propriedade continua sendo federal. É uma forma de proteger o patrimônio da União numa área superestratégica. Entendido. Então, o recado da súmula 477 é claro. Faixa de fronteira é área federal sensível e as terras devolutas ali são da União. Concessão do Estado só dá direito de usar e a inércia da União não muda a titularidade. Perfeito. Reforça o controle federal nessa zona e limita o que os estados podem fazer com as terras devolutas que estão ali. Olha, cobrimos bastante coisa neste primeiro bloco sobre direito administrativo. Foram 7 súmulas importantes. Começamos lá na autotutela a capacidade da administração de se corrigir com as súmulas 473, 346 e 6. Vimos a anulação, revogação e o caso especial dos atos complexos com o Tribunal de Contas. As súmulas 650, 480, 479 e 477. Passamos por questões delicadas de terras indígenas, aldeamentos extintos, a evolução do conceito na CF 88. Exato. Da natureza pública das margens dos rios navegáveis e suas consequências. E fechamos com essa questão da soberania da União sobre as terras devolutas na faixa de fronteira. Foi uma análise, bem densa, né? Mas já dá para ver como a jurisprudência do STF vai moldando aspectos essenciais da atuação do Estado e da gestão do patrimônio público. Com certeza. Deu para sentir a complexidade e a relevância desses entendimentos. E é só o começo da nossa jornada pelo direito administrativo nas súmulas da STF. Verdade. Bom, com essa visão sobre autotutela e bens públicos, a gente encerra essa primeira parte da análise. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos começar mais um bloco, então.
Dando continuidade à nossa análise anterior sobre direito administrativo, o foco agora é um tema, olha, que mexe com muita gente: concurso público. Vamos mergulhar em 9 súmulas bem importantes do Supremo Tribunal Federal sobre isso, tá? Seguindo aquela ordem decrescente dos números que a gente combinou. Exato. É um tema central mesmo, porque o concurso, né, é a porta de entrada principal para o serviço público no Brasil. A ideia é garantir aqueles princípios básicos: isonomia, impessoalidade, moralidade. E analisar essas súmulas ajuda a gente a entender assim os contornos que o STF definiu para esse processo todo. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto. Súmula 686. É aquela do exame psicotécnico, né? O que exatamente ela diz pra gente? Isso. Ela estabelece um requisito fundamental. A exigência de exame psicotécnico para habilitar alguém a um cargo público, ela só vale se tiver uma lei específica prevendo isso, sabe? Ah, Não basta só constar no edital do concurso. Tem que ter lei antes. entendi. Nossa, isso parece reforçar bastante o princípio da legalidade, né? Quer dizer, a administração não pode simplesmente inventar requisitos do nada. Precisa dessa autorização legal expressa para algo que, bom, pode eliminar um candidato. Precisamente. E não é só a legalidade geral, é a legalidade estrita. Como o exame psicotécnico pode ter, assim, um certo grau de subjetividade, né? A exigência de lei prévia funciona como uma garantia. Uma garantia contra arbitrariedades, contra surpresas de última hora. Faz sentido. Garante que os critérios sejam públicos, que possam ser controlados tanto pelos candidatos quanto pelo judiciário, né? Evita que o administrador crie barreiras ali no meio do caminho. Clareza total. Bom, se a 686 cuida de um requisito específico de entrada, a súmula 685 parece tratar de um problema que pode acontecer depois que a pessoa já entrou, né? Ela fala que é inconstitucional o servidor assumir um cargo diferente daquele para o qual foi aprovado sem um novo concurso. É a proibição do famoso pulo de carreira. Exatamente essa é a questão central. Essa súmula veda o que a gente chama de provimento derivado, ou transposição de cargos. Basicamente é qualquer mecanismo que permita um servidor efetivo ocupar um cargo permanente diferente daquele que ele conquistou por concurso, sem passar por uma nova seleção pública específica para esse outro cargo. E por que essa vedação é tão importante assim? Não poderia ser visto, sei lá, como uma forma de valorizar quem já está na casa? Olha, a lógica constitucional lá do artigo 37, inciso 2, é que cada cargo exige um concurso específico, né? Aberto a todo mundo que preenche os requisitos. Permitir essas movimentações internas sem um novo concurso criaria, vamos dizer assim, um mercado fechado. Isso fere a isonomia. Fere a isonomia com cidadãos que estão fora da administração e gostariam de competir por aquela vaga específica, e também impede que se criem cargos ou cargos por lei e depois se usem, sabe, artifícios para preencher com os servidores de outras áreas sem medir o mérito para aquelas novas funções. A gente vai ver que essa ideia é tão importante que foi até reforçada por uma súmula vinculante com texto idêntico. Entendi. A preocupação com a isonomia faz todo sentido. Seguindo a ordem, chegamos na súmula 684. Essa afirma que é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato em concurso. Ou seja, se a administração vai barrar alguém, tem que explicar o porquê, e bem explicado. Fundamental. Isso é fundamental para a transparência e para o direito de defesa. A administração não pode só dizer, você não pode participar. Não, ela precisa indicar qual o requisito legal ou do edital o candidato não cumpriu, ou qual impedimento objetivo existe ali. Essa motivação clara permite que o candidato saiba o motivo, né, e se discordar, possa recorrer, seja na via administrativa ou judicial. Sem motivação, o ato seria arbitrário, incontrolável. Garante o contraditório, então. Ok. Agora, a súmula 683, que aborda limites de idade em concursos, ela diz que esse limite só se justifica se a natureza das atribuições do cargo exigir. Qual é o alcance disso na prática? Então, o princípio geral é não discriminar por idade. A Constituição veda critérios de admissão baseados em idade, exceto, claro, quando justificados pela natureza do cargo. Essa súmula reafirma exatamente isso.
Para impor um limite, seja máximo ou mínimo, de idade, a administração precisa demonstrar objetivamente que as tarefas daquele cargo específico pedem uma condição de idade particular. E onde isso costuma ser mais aceito? Carreiras policiais, talvez? Militares? Exatamente. Nesses casos, é comum argumentar e muitas vezes se aceita que a exigência de vigor físico continuado, que é inerente a certas atividades operacionais, justifica sim um limite de idade para entrar. Mas atenção, isso não é automático, tá? A administração tem que justificar essa conexão entre a idade e a aptidão para aquela função específica. Ah, não é genérico. Não. Para cargos mais administrativos ou intelectuais, por exemplo, seria bem difícil justificar um limite de idade. A análise é sempre caso a caso, baseada na natureza real das atribuições. Bem interessante essa necessidade de justificativa concreta caso a caso. Agora, vamos dar uma olhada em duas súmulas vinculantes que tratam de concurso público. Importantíssimas, né? A primeira é a súmula vinculante 44. O texto dela é idêntico ao da súmula 686 que a gente acabou de ver. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Se o texto é o mesmo, qual a grande diferença de ser vinculante? A diferença é toda. É a força normativa. Uma súmula comum do STF, ela reflete a jurisprudência consolidada da Corte. Serve como uma orientação forte, né? Já a súmula vinculante, que veio com a emenda 45, lá no artigo 103A da Constituição, ela tem efeito obrigatório. Obrigatório. Para quem? Para todos os outros órgãos do Poder Judiciário, com exceção do próprio STF, claro, e para toda a administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal. Todo mundo tem que seguir. Nossa! Então, com a SV 44, essa exigência de lei para o psicotécnico deixou de ser só um entendimento forte e virou uma regra que tem que ser seguida por todos os juízes e administradores públicos no país, é isso? Exatamente isso. Ela uniformiza de forma compulsória a interpretação constitucional sobre aquele ponto específico. Qualquer decisão judicial ou ato administrativo que contraria uma súmula vinculante pode ser anulado, inclusive por reclamação direta ao STF. Isso dá uma segurança jurídica e uma uniformidade muito maiores. Entendi o poder extra da vinculante. E imagino que a lógica seja a mesma para a súmula vinculante 43, que repete o texto da súmula 685. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O efeito vinculante aqui também blinda essa proibição do pulo de carreira. Sim, a SV 43 dá força máxima a essa vedação do provimento derivado sem concurso específico. Ela impede, de forma obrigatória para toda a administração e para o judiciário, que se criem mecanismos, sejam leis estaduais, municipais, resoluções administrativas, o que for, que tentem burlar a exigência constitucional de concurso para cada cargo. Na prática, ela funcionou como um freio muito potente contra diversas formas de, digamos, trens da alegria ou reenquadramentos que, no fundo, eram jeitos de acessar cargos superiores ou diferentes sem a competição aberta que a Constituição exige. Fica claro como essas duas súmulas vinculantes reforçaram pilares importantíssimos do concurso público. Voltando às súmulas comuns, mas ainda muito relevantes, temos a súmula 17. Ela é bem curta e direta. A nomeação de funcionários sem concurso pode ser desfeita antes da posse. O que isso implica na prática? Isso está ligado diretamente ao poder-dever de autotutela da administração, né, que está lá na súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando eles forem ilegais. A súmula 17 só especifica o momento para isso no contexto da nomeação. Se a nomeação foi feita sem seguir a regra do concurso, portanto, um ato ilegal, a administração pode e deve anular. E o marco antes da posse é importante porque a posse é o ato que completa a investidura no cargo. Antes disso, o vínculo ainda é mais frágil, vamos dizer assim, e a anulação tem menos efeitos para reverter. Entendi. Se a nomeação foi irregular, a administração pode corrigir o erro antes que a pessoa efetivamente assuma o cargo. Mas e o contrário? A súmula 16 diz:
Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Aqui a história muda completamente de figura, né? Parece que o concurso cria um direito bem mais forte para o candidato. Muda radicalmente. Uma vez que o candidato foi aprovado num concurso público válido, classificado dentro do número de vagas do edital, ou mesmo fora das vagas, em certas situações que a jurisprudência depois reconheceu como preterição ou surgimento de novas vagas com necessidade demonstrada, e ele é nomeado, aí ele adquire um direito subjetivo à posse. Direito subjetivo. Isso significa que ele pode exigir na justiça a posse se a administração negar? Exatamente. A administração não pode, por pura conveniência ou vontade política do momento, negar a posse a quem foi legitimamente aprovado e nomeado via concurso. Claro, desde que o candidato cumpra todos os outros requisitos legais e do edital, né? Apresentar documentos, ter aptidão física e mental comprovada, essas coisas. Mas o concurso público confere essa garantia. A recusa à posse só pode acontecer por motivos objetivos, previstos em lei, relacionados ao próprio candidato, não por uma escolha da administração sobre a conveniência da nomeação naquele momento, porque a nomeação já aconteceu. Isso dá uma segurança muito importante para quem está no concurso, sem dúvida. E para finalizar este bloco, temos a súmula 15. Ela diz que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Isso protege quem está na fila de espera. Sim, essa é uma das súmulas mais importantes para garantir a moralidade e a impessoalidade nos concursos. Ela protege a ordem de classificação. Pensa assim, um concurso tem validade de 2 anos e tem candidatos aprovados esperando a nomeação. Se durante esses 2 anos a administração preenche uma vaga daquele cargo nomeando alguém que ficou numa posição inferior na lista... Fura a fila. Isso. Ou usa algum outro subterfúgio, tipo contratar temporários para funções permanentes de forma irregular, ou criar um cargo comissionado com as mesmas atribuições, aí o candidato que foi aprovado e estava na vez, o que foi preterido, ele passa a ter direito subjetivo à nomeação. Então, a aprovação dentro das vagas gera uma expectativa de direito, certo? Mas se a administração fura a fila durante a validade do concurso, essa expectativa vira um direito líquido e certo à nomeação para o candidato que foi prejudicado? Que o esforço e o mérito, demonstrados lá na classificação do concurso, sejam respeitados. A jurisprudência mais recente do STF até evoluiu, sabe, para reconhecer o direito à nomeação em outras situações também, como quando surgem novas vagas dentro do prazo de validade e a administração demonstra claramente a necessidade de preenchê-las. Mesmo para candidatos aprovados fora do número inicial de vagas, o cadastro de reserva. Mas a súmula 15 é o pilar dessa proteção contra a preterição na ordem classificatória. Ufa! Foi uma análise bem densa dessas 9 súmulas sobre concurso público. Vimos desde a necessidade de lei para o psicotécnico, lá na súmula 686 e na vinculante 44, a vedação a formas de acesso sem novo concurso, na 685 e vinculante 43, passando pela exigência de motivação para vetar candidato na 684, limites de idade justificados na 683, até chegar nas garantias dos aprovados. O direito à posse depois da nomeação por concurso na súmula 16, a anulação de nomeações ilegais antes da posse na 17 e a proteção da ordem de classificação na 15. Fica muito nítido o esforço do STF em blindar a regra do concurso, né? Sem dúvida nenhuma. O conjunto dessas decisões forma, assim, uma jurisprudência muito sólida que busca concretizar o que está lá na Constituição, no artigo 37, inciso 2. O recado é claro. Para entrar em cargo ou emprego público efetivo, tem que ter aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. Ponto. Com exceção dos cargos em comissão, claro. Essas súmulas detalham e protegem essa regra contra diversas tentativas de relativizar ou burlar, reforçando que o mérito, medido de forma impessoal, deve ser o critério que prevalece, buscando afastar o clientelismo e promover a eficiência na administração. E uma reflexão importante que fica, talvez, é pensar se essa blindagem toda jurídica se traduz sempre, na prática, em uma administração totalmente isonômica.
ou se ainda existem muitos desafios e nuances na aplicação diária dessas regras num país tão grande e complexo como o nosso, né? Exatamente. Esse é um ponto crucial. A existência da regra, da súmula, é fundamental, claro. Mas a efetividade plena disso no dia a dia da gestão pública, em todos os cantos do Brasil, é um desafio constante. É algo interessante para se pensar. Como garantir que o espírito dessas súmulas, essa busca por isonomia real, por mérito, por impessoalidade, realmente permeie todas as fases do concurso e a gestão de pessoas no setor público como um todo? Excelente ponto para nossa reflexão final neste bloco. Com isso, então, a gente encerra por aqui. Nos veremos no próximo bloco. Até lá. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá. Seguindo com a nossa análise, vamos entrar em mais um bloco de súmulas do STF sobre direito administrativo. Isso aí, continuando de onde a gente parou. Exato. Agora, são 11 novos enunciados para a gente explorar. Vamos lembrar que essas súmulas são super importantes, né? Elas consolidam o entendimento do Supremo. Fundamental. Elas dão um norte, né? Trazem segurança jurídica para todo mundo que lida com esses temas. Perfeito. E hoje, o tema principal vai ser desapropriação. São 10 súmulas sobre isso. Bastante coisa sobre desapropriação. Sim. Vamos começar pela 652 e seguir a ordem decrescente. No finalzinho, a gente fecha com uma sobre organização administrativa, a número 8. Pronta. Prontíssima. Vamos lá. Então, começando com desapropriação, súmula 652. Essa aqui parece tocar num ponto bem prático, né? A tal da urgência para tomar posse do bem. Essa súmula é bem direta. Ela basicamente diz, olha, aquele artigo 15, parágrafo 1º da Lei de Desapropriações. Certo. O Decreto-Lei 3365. Exato. Esse artigo que permite a emissão provisória na posse se o poder público alegar urgência e depositar um valor, ele não é inconstitucional. O STF validou isso. E o que isso significa na prática? Imagino que acelera tudo para o governo, né? Mas e o proprietário? Pois é, aí que tá. Agiliza muito para a administração, sem dúvida, uma obra urgente, um serviço, não precisa esperar o processo todo acabar, o que pode levar anos. Entendi. Mas, por outro lado, gera aquela discussão. O depósito inicial, que às vezes é só o valor venal, é suficiente? Cadê a indenização justa e prévia da Constituição? A súmula diz que o mecanismo da urgência é válido. Mas não entra no mérito do valor depositado ser justo ou não naquele momento inicial. Exatamente. A discussão sobre o valor do depósito ou se a urgência é real mesmo. Isso continua. A súmula valida o procedimento em si. É um ponto de tensão constante, né? Interesse público versus direito de propriedade. Faz todo sentido essa tensão. Bom, saindo dessa questão da posse e entrando mais na parte financeira, súmula 617. Honorário de advogado. Como fica a base de cálculo aí? Ah, essa é importante para o advogado do expropriado. A 617 define que os honorários não são calculados sobre o valor total da indenização final. Não. E sobre o que, então? Sobre a diferença. A diferença entre o que o governo ofereceu lá no começo e o valor que a justiça definiu como indenização final. Ah, interessante. Tipo, sobre o ganho que o advogado conseguiu para o cliente. Exato. E o ponto-chave, que a súmula destaca bem. Tanto a oferta inicial quanto a indenização final têm que ser corrigidas monetariamente para fazer esse cálculo. Entendi. Por que essa base específica? Para valorizar o trabalho de contestação. Isso. A lógica é essa. Remunerar o sucesso em brigar por um valor maior do que a oferta inicial, que muitas vezes é baixa, né? A correção monetária, claro, é essencial para essa diferença não virar pó com a inflação. Garante que a base de cálculo seja justa, real. Claro, sem correção não adianta. E falando em correção, súmula 561. Volta nesse tema, mas agora para a indenização principal, certo? Sim, a 561 reforça. Indenização tem que ser justa. E para ser justa, tem que manter o valor no tempo. Então, a correção monetária incide desde a data da avaliação do bem, certo, até o dia em que o dinheiro cai na conta do expropriado. E a súmula ainda diz, tem que atualizar mesmo que em mais de uma oportunidade. Ah, então se o pagamento for parcelado, tipo precatório,
O saldo continua sendo corrigido até quitar tudo? Exatamente, a ideia é essa. A demora do Estado em pagar não pode prejudicar quem foi desapropriado. Num país como o nosso, com histórico de inflação, isso é crucial. A súmula 561 é uma garantia forte nesse sentido. O valor tem que ser real na hora do pagamento. Proteção importante mesmo. Mudando um pouco o tipo de bem. Súmula 476. Desapropriação de ações de uma sociedade. Isso é menos comum, né? O que acontece aí com a posse? É menos comum, mas acontece. E a 476 traz um efeito bem impactante. Quando o poder público consegue a emissão na posse das ações, mesmo que provisória, Sim. ele já pode exercer imediatamente todos os direitos daquelas ações. Votar em assembleia, receber dividendos, influir na gestão, tudo. Nossa, quer dizer que a emissão provisória já pode mudar o controle da empresa na prática, antes mesmo do fim do processo? Pode, totalmente. É diferente de um imóvel, onde a posse te dá o uso físico. Aqui, a posse das ações te dá o poder político e econômico ligado a elas. Isso afeta a governança da empresa na hora. Mostra a força da emissão provisória nesse contexto específico. Impressionante. E já que a gente falou de processos se arrastando, súmula 475, aplicação de lei processual no tempo. Uma lei de 65, né? Qual é a questão? É, a Lei 4.686, de 1965. Ela mudou regras do processo de desapropriação. A dúvida era, vale só para os processos novos ou pega os que já estavam rolando? O STF disse, aplicação imediata. Vale para tudo que estava em andamento, até para recurso aqui no Supremo. Isso segue aquela regra geral, né? Que a lei processual nova se aplica logo. O tempus regit-actum. Exatamente, é o princípio básico. Regra de procedimento, prazo, recurso. Vale a lei nova na hora de praticar o ato. A súmula 475 é um exemplo clássico disso. Claro, sempre respeitando o que já foi feito sob a lei antiga, né? O ato jurídico perfeito e tal. Entendi. Um marco temporal importante. Falando em tempo. E no pagamento? Se o governo demora para pagar a indenização já definida, a súmula 416 limita a compensação por esse atraso, é isso? É. A 416 foca na mora, no atraso mesmo. E ela diz que essa demora, por si só, não justifica o expropriado pedir uma indenização a mais, tipo por perdas e danos, além dos juros que a lei já manda pagar pelo atraso, juros moratórios. Mas isso não pode acabar sendo um incentivo para o atraso? Se a punição é só pagar os juros legais que nem sempre cobrem o prejuízo real? Olha, essa é a crítica, né? É uma crítica válida. A súmula tenta trazer previsibilidade, evitar cobrar duas vezes pelo mesmo atraso, já que os juros moratórios servem para isso. A lógica é, os juros já precificam o prejuízo da demora. Entendi a lógica, mas... Mas na prática, sim, pode ter caso que o prejuízo foi maior. Perdeu um negócio, sei lá, mas a súmula fechou a questão de forma mais restritiva. A regra é que a compensação pela mora são os juros da lei. Indenização extra só em situações muito excepcionais, não só pelo atraso em si. Uma definição clara, ainda que polêmica. Voltando aos custos para o expropriado. Súmula 378. Honorários, de novo. A 617 falou da base de cálculo, o que a 378 reforça. A 378 é mais principiológica. Ela só afirma, de forma direta, a indenização por desapropriação inclui os honorários do advogado do expropriado. Ponto. Parece meio óbvio hoje, né? Hoje sim, mas é bom ter sumulado. Solidifica a ideia de que a indenização, para ser justa de verdade, tem que cobrir tudo. Não só o valor do bem, mas também o custo que a pessoa teve para se defender no processo que o Estado impôs a ela. É o princípio da reparação integral, né? E acesso à justiça também. Contratar advogado não pode ser um prejuízo adicional para quem já está perdendo bem. A súmula 378 garante esse ressarcimento. Perfeito, garante a defesa sem onerar mais ainda. Agora, além dos juros pelo atraso, os moratórios, tem outro tipo, né? Juros compensatórios. Súmula 164. Quando esses aparecem? Isso, os compensatórios, súmula 164. Eles são devidos a partir da emissão antecipada na posse. Lembra da 652 da urgência? Lembro sim. Quando o governo entra na posse do bem antes de pagar o valor final,
ele tira o uso do bem do proprietário. Essa perda, essa impossibilidade de usar ou alugar o imóvel, por exemplo, é compensada por esses juros. Eles remuneram o capital que ficou empatado ali desde a perda da posse até o pagamento. Ah, então a lógica é diferente. Os moratórios são pelo atraso no pagamento. Os compensatórios são pela perda do uso do bem antes do pagamento, certo? Exatamente. Distinção fundamental. Compensatórios, súmula 164, remuneram a perda antecipada da posse. Moratórios, que a gente viu na discussão da 416, punem a demora no pagamento. Podem até acumular no mesmo processo, mas por motivos e períodos diferentes. A 164 fixa o começo dos compensatórios, data da emissão na posse. Claríssimo agora. Bom, indo para um caso bem específico. Súmula 157. Desapropriação de empresa de energia elétrica por Estado. Tem alguma condição especial? Tem sim uma trava federal importante. A súmula 157 diz que o Estado só pode fazer isso se tiver autorização prévia do presidente da República. Mesmo sendo competência concorrente para desapropriar. Para a energia elétrica, precisa desse aval da União. Precisa. Mostra como o setor elétrico é estratégico, né? O planejamento, a regulação, tudo é muito centralizado, pensado nacionalmente. Uma desapropriação isolada por um Estado poderia bagunçar o sistema todo. Faz sentido para manter a integração do sistema. Exato. A súmula reflete essa necessidade de coordenação. É um freio federal para garantir que a política energética nacional não seja comprometida por ações estaduais isoladas. Um exemplo claro de como o federalismo funciona em áreas sensíveis. Entendido. Uma camada de controle importante. Chegamos na última de desapropriação. Súmula 23. Essa parece lidar com um conflito. O dono tem licença para construir, mas o governo quer desapropriar. E aí? É uma situação delicada mesmo. O sujeito tem a licença, tudo certo para construir. Aí vem a declaração de utilidade pública para o imóvel dele ser desapropriado. A súmula diz duas coisas. Primeiro, só a declaração não impede o licenciamento. Se ele ainda não tinha licença, mas cumpriu os requisitos, pode até conseguir. Tá, mas e se ele construir com a declaração já publicada? Aí que tá o X da questão, né? Aí que tá. É a segunda parte da súmula. Se a desapropriação acontecer depois da declaração, o valor dessa obra nova, feita depois da declaração, não entra na indenização. Ah, então ele pode construir, mas por conta e risco. Se desapropriar, ele perde o investimento na obra. Basicamente isso. A declaração funciona como um aviso. Olha, esse imóvel está na nossa mira. Qualquer coisa que você fizer daqui para frente pode não ser indenizada. É um jeito de desincentivar que o proprietário encareça a desapropriação para o poder público. Ela tentou achar. Mantém o direito de construir formalmente, mas o risco econômico passa a ser do proprietário a partir da declaração. É aquele choque entre direito individual e interesse público com uma consequência financeira bem clara. Complicado. Fechamos bem essa parte de desapropriação, então. Passamos por posse, indenização, juros, honorários, muita coisa. Foi um bom panorama. Agora, para finalizar o bloco de hoje, mudamos de tema. Organização administrativa, súmula 8. Diretores de Sociedade de Economia Mista. O que ela define sobre o cargo deles? A súmula 8 é curtinha, mas relevante. Diz que diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído, pode ser demitido, mesmo que o mandato dele ainda não tenha acabado. Então não tem aquela estabilidade ou garantia de mandato que a gente vê em outros cargos. É uma posição mais, digamos, frágil. Pode-se dizer que sim, no sentido de não ter garantia absoluta de ficar até o fim. Tem a ver com a natureza dessas empresas, né? Sociedade de economia mista, um híbrido. Capital público e privado atuando no mercado. Isso, mas o controle é do Estado. Então, a súmula 8 reflete a necessidade de o controlador, o governo, ter flexibilidade para mudar a diretoria, seja por política, por gestão, por perda de confiança. Entendi. A ideia é dar agilidade para a gestão dessas empresas, permitindo a troca de comando quando o controlador achar necessário, mesmo que exista um prazo de mandato no estatuto. Exatamente. A gestão dessas entidades, que misturam o público e o privado, exige essa flexibilidade. O mandato existe,
mas não é uma barreira intransponível para demissão. É diferente, por exemplo, de dirigente de agência reguladora que costuma ter mais proteção. A súmula 8 confirma essa maior liberdade na gestão das sociedades de economia mista. Entendido. Uma flexibilidade que com certeza mexe com a dinâmica interna dessas empresas estatais. Bom, com essa análise da súmula 8, a gente fecha a nossa conversa de hoje. Cobrimos bastante terreno na desapropriação e terminamos com esse ponto de organização administrativa, né? Fica bem claro como as decisões do STF vão moldando a relação do Estado com as pessoas e a própria estrutura da administração, né? Sem dúvida, cada súmula dessas tem um impacto prático enorme. E talvez fique a reflexão, até onde a busca por agilidade e eficiência do Estado, que a gente viu em algumas súmulas, pode ou deve mexer com as garantias de cada um ou com a própria estabilidade da gestão. É uma tensão que está sempre lá no direito administrativo. Sempre presente. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá, para quem nos acompanha sabe que esse universo do direito administrativo e das decisões do STF é, uau, muito vasto. Estamos de volta para continuar essa jornada, entrando em mais um bloco de análise focado nas súmulas do Supremo. Dando sequência à nossa conversa anterior, né? Hoje vamos dar uma olhada em teses bem importantes sobre dois temas centrais: prescrição no contexto da administração pública e também o processo administrativo. A gente separou aqui 6 enunciados do STF para explorar juntas de juntos. Nossa missão aqui é desdobrar as súmulas 443 e 383 que falam de prescrição. Logo depois a gente navega pelo processo administrativo com as súmulas vinculantes 21 e 5. Essas são sempre importantes, as vinculantes. Pois é, e também as súmulas comuns 19 e 18. Tudo pronto por aí? Tudo pronto. Então, vamos começar a desvendar esses entendimentos. Iniciando pelo tema da prescrição, temos a súmula 443. O texto dela diz assim: a prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado antes daquele prazo o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. A chave aqui parece ser essa condição, né? A negativa formal do direito principal. Qual que é a essência dessa proteção? Exato. O ponto central da súmula 443 é proteger o que a gente chama de direito de fundo. Basicamente, ela impede que a simples passagem do tempo, elimine o direito de receber pagamentos atrasados, pensa em parcelas de um benefício, uma gratificação, se a própria existência desse direito nunca foi formalmente questionada pela administração. Então se a administração nunca disse, não, você não tem esse direito. Isso. Dentro daquele prazo prescricional, claro. Ou seja, se a administração até reconhece que a pessoa tem o direito, mas só demora para pagar, a prescrição não atinge as parcelas devidas antes dos últimos 5 anos, geralmente. Entendi. Só haveria prescrição dessas parcelas mais antigas se, lá atrás, a administração tivesse dito claramente: olha, você não tem esse direito. Entendi. Então a inércia da administração em pagar não pode ser usada para extinguir parcelas antigas de um direito que ela mesma nunca contestou formalmente. Isso parece resguardar a boa-fé de quem está esperando o pagamento, né? Perfeito. É uma salvaguarda, né? Contra esse comportamento omissivo da administração que, reconhece o direito, mas falha em cumprir a obrigação de pagar em dia. Certo. Garante que a discussão continue sendo sobre o pagamento das parcelas e não sobre a perda do direito a elas por uma questão só de tempo, quando a base do direito continua intacta ali perante a administração. A súmula preserva a substância do direito, frente à mera demora no pagamento. Faz todo sentido. Alinha a regra da prescrição com a própria conduta da administração. Bom, ainda sobre prescrição, a súmula 383 estabelece uma regra bem particular sobre a contagem do prazo contra a fazenda pública. Diz ela: a prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a quem de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Como é que a gente pode simplificar essa regra de contagem? Qual o princípio por trás dessa matemática toda? Essa súmula trata do efeito da interrupção da prescrição que corre contra a fazenda pública.
O prazo normal é de 5 anos, certo? Vem lá do Decreto 20.910. Certo, 5 anos. Se o credor, o titular do direito, faz alguma coisa que interrompe esse prazo, sei lá, entra com uma ação judicial, faz um protesto, a súmula 383 diz que o prazo não volta a correr por mais 5 anos inteiros. Ah, não volta cheio. Não volta cheio. Ele recomeça, mas pela metade, por 2 anos e meio. O princípio aqui é reconhecer o ato do credor, óbvio, mas moderar o impacto dessa interrupção sobre o prazo total. Então, interromper o prazo é bom, mas não zera o cronômetro com os 5 anos de novo. Isso. A interrupção dá um fôlego, mas o prazo novo é mais curto, é a metade. Contudo, e aqui está o ponto crucial da súmula, existe um piso. Um limite mínimo. Exatamente. Essa regra da metade não pode fazer com que o prazo total, somando o que já correu antes da interrupção, mais os novos 2 anos e meio, seja menor do que 5 anos. É uma garantia mínima. Se a interrupção acontece bem no comecinho do prazo, o prazo restante vai ser ajustado para que, no mínimo, se completem os 5 anos originais. Ah, então é um equilíbrio. A interrupção funciona, reinicia o prazo, mas de forma mais curta, pela metade, só que nunca prejudicando a ponto do prazo total ficar menor que os 5 anos originais. Uma regra de ponderação interessante, né? Exatamente. Busca balancear o direito do credor de interromper a prescrição com a necessidade de não submeter a fazenda pública a prazos, digamos, excessivamente curtos que poderiam resultar dessa interrupção. Clareou bastante. Vamos mudar de chave agora, então. Segundo grande tema, processo administrativo, e já começamos com súmula vinculante a 21. É inconstitucional exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Isso parece atacar direto aquelas barreiras financeiras para o direito de recorrer, correto? Qual o impacto prático disso no dia a dia? Corretíssimo. A súmula vinculante 21 é uma afirmação muito forte do direito fundamental de petição e do acesso à justiça administrativa no sentido amplo, né? Incluindo a fase de recurso. Certo. O STF entendeu que exigir que alguém deposite dinheiro ou indique bens como condição para ter seu recurso administrativo sequer analisado, bom, isso cria um obstáculo financeiro que não combina com a Constituição. O impacto prático é garantir que a possibilidade de contestar uma decisão administrativa perante a própria administração não dependa da grana do cidadão ou da empresa. Ou seja, o direito de pedir uma revisão administrativa não pode ser comprado. A porta do recurso tem que estar aberta, não importa o bolso de quem recorre. É isso, precisamente. Assegura que o mérito do recurso possa ser discutido e não barrado logo de cara por uma exigência de dinheiro. Isso fortalece muito devido ao processo legal administrativo, a ampla defesa, o contraditório, garantindo que a revisão administrativa seja de fato acessível. Fundamental mesmo para a legitimidade do controle dos atos administrativos. Seguindo nas vinculantes, temos a número 5, que afirma: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Essa súmula sempre gera debate, né? Porque no processo judicial, a ausência de advogado geralmente invalida tudo. Por que essa diferença de tratamento para o PAD, para o processo administrativo disciplinar? Sim, essa é uma distinção muito relevante e, por ser vinculante, é bem estabelecida. O STF definiu que, especificamente no processo administrativo disciplinar, o PAD contra servidores públicos, as garantias da ampla defesa e do contraditório podem ser exercidas pelo próprio servidor. Ele mesmo se defendendo. Sim, ou por alguém que ele escolha, mesmo que não seja advogado. A chamada defesa técnica, que é feita por um profissional da advocacia, não é considerada um requisito indispensável para a validade formal do PAD. O raciocínio por trás disso, basicamente, é que a natureza do PAD e as garantias que ele oferece, direito de ser ouvido, de apresentar provas, etc., seriam suficientes para assegurar a defesa, mesmo sem advogado. Mas isso não pode, na prática, deixar o servidor numa situação de desvantagem, especialmente em casos mais complicados. Qual o limite dessa súmula? Onde ela para?
Esse é o ponto central da discussão, da crítica a ela. Os críticos argumentam que a complexidade das normas, dos procedimentos, poderia sim colocar o servidor leigo em desvantagem. Contudo, o entendimento firmado pelo STF foca na não indispensabilidade formal. É crucial entender isso. A súmula não proíbe nem desestimula a presença do advogado. Ah, não é que não pode ter advogado. De forma alguma. Ela apenas diz que a ausência dele, por si só, não gera nulidade automática do PAD. O servidor continua tendo o direito de ser assistido por advogado, se ele quiser e puder contratar. A súmula só afasta a exigência constitucional dessa assistência nesse âmbito específico do PAD, diferente do que acontece, por exemplo, no processo penal, como você mencionou. Entendido. A obrigatoriedade é que é afastada, mas o direito de ter um advogado continua lá. Ok. Passando agora para súmulas não vinculantes sobre processo administrativo. Temos a súmula 19. É inadmissível segunda punição de servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Isso soa muito como a aplicação do princípio do ne bis in idem na esfera administrativa, né? Aquela proibição de ser punido duas vezes pela mesma coisa. Exatamente. A súmula 19 é a consagração do princípio do ne bis in idem no contexto do processo administrativo disciplinar. O ponto central aqui é que, uma vez que um PAD foi encerrado e resultou numa sanção, a administração não pode pegar aquele mesmo conjunto de documentos, os mesmos autos, e aplicar uma nova punição ou piorar a anterior com base nos fatos que já foram julgados ali. Então, por exemplo, se um servidor foi suspenso com base num PAD, a administração não pode simplesmente reabrir aquele processo e falar, pensando bem, vamos aplicar uma demissão aqui pelos mesmos fatos. Correto. Aquele processo específico já cumpriu sua função punitiva com a primeira sanção. Isso traz segurança jurídica, né? Impede que o servidor fique sujeito a uma reavaliação punitiva para sempre, com base nos mesmos autos. É importante notar a limitação. A súmula fala baseada no mesmo processo. Isso não impede, por exemplo, que um novo processo seja aberto se surgirem fatos novos, ou que o primeiro processo seja anulado por algum vício e refeito, mas veda a dupla punição que se funda no mesmo processo válido que já foi concluído. Uma garantia importante contra, arbitrariedade ou uma revisão infinita de punições. Ok, para finalizar este bloco, temos a súmula 18. Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Essa parece lidar com aquela relação complexa entre as esferas criminal e a administrativa. Como funciona essa tal de falta residual? Perfeitamente. A súmula 18 é um exemplo clássico da independência, que a gente diz ser relativa, entre as instâncias penal e administrativa. Ela está dizendo que mesmo que um servidor seja absolvido criminalmente pelos mesmos fatos, ele ainda pode ser punido administrativamente. A condição para isso é que exista uma falta residual. E o que define essa falta residual? Quando que ela existe? O que ela é na prática? A falta residual é a infração disciplinar que continua existindo, que subsiste, mesmo com a absolvição criminal. Isso acontece tipicamente quando a absolvição no crime não nega a existência do fato ou a autoria. Por exemplo, a absolvição por falta de provas para o padrão exigido no processo penal, que é a certeza, né? Mas as provas que existem são suficientes para demonstrar a violação de um dever funcional na esfera administrativa, onde o padrão pode ser diferente. Outro caso comum é quando o fato não chega a ser crime, mas configura claramente uma infração disciplinar. Imagina usar um veículo oficial para fins particulares. Pode não ser crime em algumas situações, mas quase sempre é uma falta administrativa grave. Entendi. A única situação que realmente impede a punição administrativa é a absolvição criminal que afirma categoricamente: esse fato não existiu ou não foi esse servidor o autor. Nessas hipóteses, aí sim, a decisão penal vincula a administração. Não tem mais o que discutir administrativamente sobre aquele fato. Compreendi. Então a administração precisa unir o motivo da absolvição criminal. Se foi por algo que não exclui totalmente a ocorrência do fato e a autoria, como insuficiência de provas para o crime,
a infração administrativa, essa falta residual ainda pode ser apurada e punida. Uma análise caso a caso se torna essencial, então. Exatamente. É preciso verificar os fundamentos da sentença penal absolutória para determinar se ela deixa espaço para a responsabilidade administrativa ou se ela realmente encerra qualquer discussão sobre o fato em si. A súmula 18 confirma essa independência, mas com essa ressalva crucial ligada aos fundamentos da absolvição. E com essa análise da súmula 18, a gente fecha nosso exame deste bloco de 6 enunciados do STF sobre prescrição e processo administrativo. Recapitulando rapidinho as ideias centrais. Vimos como a prescrição de pagamentos atrasados é tratada, com a súmula 443. Protegendo o direito de fundo. Isso. E a regra específica para reiniciar prazos contra a Fazenda Pública na súmula 383. No campo do processo administrativo, a gente abordou a garantia de acesso aos recursos sem barreiras financeiras, com a súmula vinculante 21. O fim do depósito recursal, né? Exato. A não exigência obrigatória de advogado em PADs, na vinculante 5. A proibição de dupla punição com base no mesmo processo, súmula 19. O não bis in idem administrativo. E, por fim, essa relação de independência condicionada entre as esferas criminal e administrativa por meio da análise da falta residual na súmula 18. São temas que ilustram bem, eu acho, a busca do STF por equilibrar garantias individuais e o interesse público no funcionamento da administração. As súmulas vão delineando contornos importantes sobre como o tempo afeta direitos, como os processos devem ser conduzidos e como as diferentes esferas de responsabilidade se comunicam ou não se comunicam. Exato, um equilíbrio sempre delicado e em constante interpretação, Esperamos que esta análise mais focada tenha ajudado a clarear esses pontos específicos do direito administrativo. Nós nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá! Chegamos ao nosso último bloco de análise aqui no Juris 360 Lab, continuando nossa conversa sobre direito administrativo e as súmulas do STF. Isso aí. E hoje a gente continua focado naquele subtópico super relevante: servidores públicos e aposentadoria. Exatamente. E olha, vale sempre lembrar que a gente está usando aquele material excelente que organiza súmulas por tema, Com certeza. Um trabalho que facilita demais a nossa vida e é de quem estuda. E aqui um agradecimento especial ao Dr. Paulo Luiz, que fez essa organização temática, por disciplina, por subtópico, ajuda muito. Verdade, um guia fundamental. Bom, nossa missão hoje é explorar as últimas 6 súmulas que selecionamos sobre servidores e aposentadoria. Vamos tentar entender o que elas realmente querem dizer. Bora lá? Começando então pela súmula vinculante número 33. Ok, súmula vinculante 33. O texto diz: aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, segundo 4º, inciso 3, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Certo. Primeira coisa. É vinculante. Isso já dá um peso enorme, Obriga todo mundo na administração e no judiciário a seguir. Sim. E o ponto central parece ser essa aplicação de regras do RGPS, do INSS, para o servidor público, Por que isso? Então, o que é fascinante aqui, é que a Constituição prometeu, lá no artigo 40, uma aposentadoria especial para servidor que trabalha com agente nocivo, saúde e integridade física em risco. Tipo que já existe na iniciativa privada, Exato. Só que essa promessa dependia de uma lei complementar para dizer como seria, quais os critérios, tudo certinho. E essa lei demorou para sair ou ainda está faltando coisa? Demorou e muito. E para várias categorias ainda não veio de forma completa. Aí, imagina, o servidor tinha o direito na Constituição, mas não podia usar porque faltava a lei. Uma omissão legislativa clara. Entendi. E a súmula vinculante 33 veio para resolver isso? Veio para dar uma solução provisória, uma ponte normativa, como a gente costuma dizer.
O STF disse, olha, enquanto o Congresso não faz a lei específica para servidor, vamos usar as regras que já existem lá no RGPS, no INSS. Ah, pegaram emprestado as regras do outro regime, então. Isso, mas com aquela ressalva importante, no que couber, porque não dá para aplicar tudo igualzinho, né? O serviço público tem suas particularidades. Imagino que essa parte do no que couber deve gerar bastante discussão na prática, né? Adaptar regras, assim, com certeza. Como comprovar a exposição? Pode converter tempo especial em comum? São várias questões que surgem dessa adaptação. A súmula garantiu o direito, mas a aplicação detalhada ainda exige cuidado caso a caso. Foi uma resposta importante do STF à inércia do legislativo, mas o ideal mesmo seria ter a lei complementar completa, né? Claro, a lei específica seria o cenário ideal. Bom, seguindo a ordem, vamos para a súmula 726, também sobre aposentadoria especial, mas de professor. Essa 726 tem uma história interessante. O texto dela é: para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Nossa, bem direta. Só conta o tempo dentro da sala. Essa era a interpretação original, bem restritiva mesmo. Só valia o giz e o quadro, digamos assim, para contar o tempo reduzido da aposentadoria especial de professor. Mas, poxa, a carreira de professor envolve tanta coisa além da sala de aula, né? Coordenação, direção... Exatamente. E foi essa percepção que levou à mudança. O próprio material que a gente consulta já alerta ali. Súmula superada em parte. Superada em parte. E o que mudou, então? Mudou que o STF, em decisões importantes, como na ADI 3772, e principalmente depois da Lei 11.301 de 2006, que mexeu na LDB, passou a entender que a função de magistério é mais ampla. Mais ampla como? Incluindo atividades de direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores de carreira, claro, e em escolas de educação básica. Esse tempo também conta para a aposentadoria especial. Ah, então aquela visão antiga da súmula 726, de só valer a sala de aula, já não se aplica para quem está na direção ou coordenação. Isso. Para essas funções, a súmula está superada. A interpretação atual é que essas atividades fazem parte da carreira do magistério e contam sim. Mostra bem como o direito evolui, né? A súmula continua lá, não foi cancelada, mas a aplicação dela hoje é bem mais limitada por causa da lei e da nova jurisprudência. Muito importante essa evolução. Agora, vamos para a súmula 567. O texto é um pouquinho maior, né? A Constituição, ao assegurar, no segundo, primeiro, terceiro, e aqui tem a observação que é a referência do artigo antiga, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à União, aos estados e aos municípios mandarem contar mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno. Ufa! O que isso quer dizer na prática? Vamos lá, se a gente pensar no nosso federalismo, né, União, Estados, Municípios, essa súmula trata da famosa contagem recíproca. A Constituição garante que se você trabalhou num lugar, tipo prefeitura, e depois passou por um concurso no estado, aquele tempo da prefeitura tem que ser contado para a sua aposentadoria lá no estado. Certo. É a portabilidade do tempo de serviço para aposentadoria e disponibilidade. Garante que o servidor não perca esse tempo ao mudar de ente público. Perfeito. Aí vem a súmula 567 e diz o seguinte: beleza, para aposentadoria e disponibilidade, essa contagem é obrigatória pela Constituição. Mas nada impede que o Estado, por exemplo, crie uma lei estadual dizendo que aquele mesmo tempo da prefeitura pode ser usado para outra coisa dentro da carreira estadual. Efeito diverso. Tipo o quê, por exemplo? Me dá uma ideia. Claro. Por exemplo, para ganhar um adicional por tempo de serviço, um quinquênio, ou para tirar uma licença-prêmio, se a lei do Estado permitir usar tempo de serviço público anterior, mesmo de outro ente, para esses benefícios locais, aí pode. Se não tiver essa lei estadual prevendo o efeito diverso, aí aquele tempo da prefeitura só vai servir mesmo para aposentadoria e disponibilidade, que é o que a Constituição já garante. Ah, entendi. Então, a Constituição garante o mínimo, o essencial,
aposentar e disponibilidade. Mas cada um, União, Estado, município, pode, se quiser e por lei própria, dar o plus e usar esse tempo para outras vantagens da carreira local. Exatamente essa lógica. Mostra a autonomia legislativa dos entes. A Constituição dá a base, a garantia mínima, mas permite que cada um, por lei, amplie o uso desse histórico do servidor para outras finalidades. A chave tem que ter a lei local específica. Muito claro agora. Próxima, súmula 47, bem curtinha. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da República durante o prazo de sua investidura. Essa aí vai direto na autonomia universitária, né? Com certeza. É a concretização do artigo 207 da Constituição. As universidades têm autonomia didático-científica, administrativa, financeira. E uma parte importante dessa autonomia é justamente a forma de escolher seus dirigentes e garantir que eles cumpram seus mandatos. Então, o cargo de reitor mesmo numa federal não é como um ministro, por exemplo, que o presidente pode tirar a qualquer hora, o tal do ad natum. Não é, não. O processo para escolher reitor geralmente envolve a comunidade acadêmica, tem lista tríplice e o mandato tem prazo certo, normalmente 4 anos. A súmula 47 protege esse mandato. O presidente não pode simplesmente chegar e demitir o reitor no meio do caminho só porque quer. Faz todo sentido para garantir que a gestão da universidade não vire refém da política do momento, né? Exato. Dá estabilidade para o reitor tocar o projeto dele, defender a universidade sem ficar com medo de ser demitido por qualquer coisa. É uma garantia para a instituição, para a autonomia dela. Claro que isso não impede que um reitor seja afastado por outros motivos legais, né? Um processo por falta grave, uma condenação. Mas a demissão ad nutum, essa não pode. Importante essa proteção. Seguindo, súmula 39. A falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir judicialmente o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração. Precisamos entender disponibilidade e aproveitamento aqui. Vamos lá. Disponibilidade é quando um servidor estável tem seu cargo extinto ou declarado desnecessário. Como ele é estável, não pode ser demitido por isso. Então ele fica em casa, recebendo proporcionalmente e esperando ser chamado de volta. Entendi. Fica na geladeira, digamos assim. E o aproveitamento é o descongelamento. É chamar de volta. E isso é o ato que traz o servidor de volta para o serviço ativo, num cargo compatível. A súmula 39 discute quem decide a hora desse retorno. E ela diz que é a administração que decide por conveniência dela e o servidor não pode ir na justiça exigir a volta imediata. É isso? É isso, mas com um detalhe crucial, a falta de lei. Se não tiver uma lei específica regulando diferente, a regra geral, segundo o STF, é que o aproveitamento é um ato discricionário. A administração avalia se precisa, se tem vaga, se tem dinheiro, conveniência e oportunidade. Mas isso não pode deixar o servidor numa espera eterna, numa incerteza muito grande. É um ponto delicado, sim. Mas a discricionariedade não é a arbitrariedade. Se o servidor provar que tem vaga, que tem necessidade, e que a administração não chama por perseguição, por exemplo, aí o judiciário pode intervir sim, para corrigir a ilegalidade. O que a súmula evita é o servidor querer que o juiz mande a administração chamá-lo de volta agora, substituindo a decisão administrativa sobre o melhor momento, entende? A menos que uma lei diga, tem que aproveitar em X tempo se surgir vaga. Entendi a diferença. É um equilíbrio aí entre a gestão e o direito do servidor estável. Chegamos na última de hoje, súmula 36. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade. Outro conceito importante, vitalício. Sim, vitaliciedade é uma garantia ainda mais forte que a estabilidade. É para poucas carreiras, magistrados, membros do MP, dos tribunais de contas. O vitalício só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, não pode por processo administrativo, por exemplo. Nossa, uma blindagem bem forte contra a perda do cargo. Exatamente. Para garantir a independência dessas funções. Mas aí vem a súmula 36 e coloca um limite. Essa supergarantia protege contra a demissão arbitrária, mas não livra o servidor da regra geral da aposentadoria compulsória por idade.
aquela que manda aposentar quando chega na idade limite da Constituição, que hoje é 75 anos para a maioria, né? Isso mesmo. Atingiu a idade teto, a aposentadoria é obrigatória para todo mundo no serviço público. A súmula 36 confirma. Nem a vitaliciedade escapa dessa regra. Ela protege o cargo enquanto a pessoa está na ativa e abaixo da idade limite, mas não dá direito a ficar para sempre. Faz sentido. A vitaliciedade não é um passe livre para ignorar a regra de idade da aposentadoria. Olha, tem seu próprio fundamento na Constituição, que é essa ideia de renovação dos quadros, e isso prevalece sobre a garantia da vitaliciedade nesse ponto específico da idade. Ok, então, amarrando as pontas de hoje, passamos por bastante coisa. A vinculante 33 trazendo as regras do EGPS para a aposentadoria especial do servidor. A 726 e a evolução do que é função de magistério. A 567 sobre contagem recíproca para aposentadoria e a autonomia dos entes para outros fins. A 47 protegendo o mandato do reitor e a autonomia universitária. A 39 falando da discricionariedade no aproveitamento do servidor em disponibilidade. E a 36 mostrando que nem a vitaliciedade impede a aposentadoria compulsória por idade. Ufa! Pois é. E olhando para esse conjunto todo, sabe o que fica claro? Como essas súmulas mostram aquela tensão constante no direito administrativo. De um lado, a busca por proteger o servidor, dar segurança, garantir direitos. Aposentadoria especial, estabilidade, vitaliciedade, contagem de tempo. Exato. Direitos adquiridos, segurança jurídica. Mas, do outro lado, a gente vê a necessidade da administração de gerenciar, de ter flexibilidade e de buscar eficiência. Como na discricionariedade para aproveitar o servidor em disponibilidade ou na regra da compulsória para renovar os quadros. Isso. E até na autonomia dos entes para legislar sobre benefícios locais, como vimos na 567. É sempre essa balança, proteger o indivíduo versus gerir o coletivo, o interesse público. Uma balança delicada mesmo. Muito. E talvez a reflexão final para quem nos ouve seja justamente essa. Como esse equilíbrio vai se dar daqui para frente? Com tanta pressão por reforma administrativa, teto de gastos, novas demandas da sociedade, como o direito e o STF vão continuar ponderando essas forças? Como garantir a proteção do servidor sem engessar a máquina pública e impedir que ela se adapte aos novos tempos? São perguntas complexas, né? E a evolução dessas súmulas que a gente viu hoje mostra que as respostas não são fixas, elas vão sendo construídas. Excelente provocação para a gente encerrar. Agradecemos demais a quem acompanhou essa nossa análise aqui no Juris 360 Lab. Foi um prazer mergulhar nessas súmulas sobre servidores públicos e aposentadoria. Foi um prazer mergulhar nessa súmula sobre servidores públicos e aposentadoria. Verdade. E se esse conteúdo foi útil, se ajudou a clarear as ideias, não esquece de deixar o like, ajuda bastante a gente. E claro, inscreva-se no canal para não perder as próximas análises. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.